Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou feliz. É um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, nosso irmão aqui também, a cada um de vocês, porque é o último culto do mês, e a gente tem o privilégio de estar junto aqui glorificando a Deus. Não é verdade? E eu confesso que hoje eu vim para cá, eu estava em casa e eu falei: Deus, eu vou pregar sobre o quê? E eu tinha uma palavra. Realmente eu tinha uma palavra. Mas antes de vir para cá, um pouquinho antes, Deus mudou tudo. E eu falei: Deus, eu nunca nem preguei isso aqui que eu vou falar ali. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi isso aqui escrito aqui, ó: gratidão. Aleluia. E foi sobre isso que Deus mandou eu falar hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida da minha minha esposa. Não deixa de me pastorear, né? Glória a Deus. E contar para vocês em primeira mão, é a primeira igreja que eu vou dizer isso, tá? Então grava bem aí no seu coração. Nós estamos grávidos. Aleluia. Amém? Deus abençoe. E somos gratos a Deus. E eu creio que é por isso que Deus me motivou hoje a estar falando a respeito de gratidão. Tá bom? Vamos ler a palavra? Irmãos, eu tenho dois textos para ler. Eu vou ler o primeiro em Gênesis. Eu vou pedir para cima, esse lado aqui, ó, pega Gênesis 22:17. E esse lado aqui, ó, pega Hebreus 11:8. Porque assim fica mais simples, né? Esse lado aqui, ó, Hebreus 11:8, e o lado de cá, Gênesis 22:17. Quem não achou aí, o pessoal ajuda, tá? Que Hebreus é bem complicadinho para achar, mas está na Bíblia. Gênesis é fácil, né? Gênesis, para quem ficou com Gênesis aí, é uma bênção. Glória a Deus. Queridos, quem já me viu pregando aqui, gente? Tem um pessoal que não viu. Então tenha paciência comigo, tá? Por favor. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos começar aqui em Gênesis 22:17, diz assim: deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Agora vamos para esse lado aqui do de Hebreus. Amém? Preste bem atenção. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para ir a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Verso 12. Por isso também e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como areia inumeráveis que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem ter recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Pode sentar glorificando a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu vou sentar aqui, acho que eu vou sentar aqui. Acho que fica mais fácil. Queridos, a palavra de Deus, o primeiro texto que a gente leu, os irmãos sabem de quem a gente estava falando? De Abraão, amém? Quem sabe? Amém?
E aí lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, a Bíblia não diz quem foi o escritor. Nós acreditamos que tenha sido Paulo, mas a Bíblia não diz quem foi o escritor. Mas lá em Hebreus também vai citar algo a respeito de Abraão. Uma das coisas que mais chama a atenção na vida do Abraão é que Abraão, quando conheceu a Deus, a primeira coisa que ele ouviu de Deus foi assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar para onde eu te mostrarei. E Abraão não pensa duas vezes. Abraão simplesmente levanta daquele lugar, pega toda a sua família e vai rumo à palavra que Deus havia lhe dado. E com isso, Abraão agora chega num determinado lugar, mas antes dele chegar neste lugar, Deus também vai lhe fazer uma promessa e dizer que ele teria um filho. E Abraão nessa época tinha a idade de 75 anos, já era velho. E Deus vai cumprir esta promessa na vida de Abraão 25 anos depois. A esposa dele tinha 10 anos mais nova do que ele. Então estamos falando de quem? De uma senhora de 90 anos. Nós estamos falando de um senhor de 100 anos e uma mulher de 90 anos, que agora carrega uma palavra que Deus disse que lhe daria um filho. Todo mundo junto? Um filho. Aleluia. Tem gente que já está entendendo. Deus é bom. Ai, Jesus. Aleluia. Deus pega um homem e uma mulher totalmente sem condição de gerar um filho, e agora lhe dá uma promessa. E para esses dois chegam diante de Deus. E Sara, quando Deus prometeu isso, ela até deu risada, ela até riu. Aí o anjo olhou para ela e falou: você está rindo? E Deus vai adiante quando chega nos 100 anos desses dois. Eu creio, irmão, eu tenho para mim que Deus deu uma rejuvenescida nos dois naquela noite. Naquela noite um deve ter olhado para o outro e deu aquela rejuvenescida e, sabe, surgiu o desejo, e os dois tiveram uma noite de um conhecimento entre eles. E naquela noite, a promessa de Deus se cumpria na vida de Sara e de Abraão. Por que é que Deus está falando isso ao meu coração nessa noite? E eu pergunto para Deus, e a resposta de Deus vem ligeira. Porque às vezes Deus fez promessa na vida de pessoas aqui dentro que parece que é impossível, que parece que nunca isso vai acontecer. Aleluia! Mas Deus não mente, e a promessa de Deus não morre. O que Ele prometeu para a sua vida, tenha certeza que Deus vai cumprir. Eu não sei o que você tem buscado diante da presença dEle, mas para um Deus que fez uma mulher de 90 anos gerar um filho e um homem de 100 anos, pode ter certeza que o que Ele te prometeu é fichinha, é coisa miúda, é coisa pouca. E o que me chama a atenção, irmão, em Abraão é que logo depois que Deus prometeu isso para ele, Deus entrega um filho para Abraão. Primeiro a mulher dele quis ajudar, mas Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa. Nós temos uma mania de querer ajudar a Deus, muitas das vezes até tentando manipular a Deus com as nossas orações. Deus faz desse jeito, Deus faz daquele outro jeito. Só que Deus diz assim: eu escrevi sobre você no meu livro antes que os seus dias existissem. Então eu não tenho que chegar e tentar ensinar a Deus. Não é isso? Sabe por quê? Porque Deus já tem a minha e a tua história na palma da mão dele. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? E Deus agora entrega para aquele homem, aquela criança. Agora nasce Isaac. A promessa de Deus cumpriu na vida daquele homem e na vida daquela mulher. O coração e a alegria dentro de casa agora mudou. O negócio está diferente. A casa agora tem um herdeiro. Agora a casa tem alguém que Deus prometeu e entregou. Chegou a promessa de Deus. E aquela criança vai crescendo com o seu pai, e ela vai admirando o seu pai, e seu pai vai ajudando ela na formação, e os dois vão tendo uma vida abençoada. Coisa boa é criança pequena, não é, irmão? Fala a verdade.
ele tem umas perninhas, ele tem uns 3 meses, vai 4. O bicho tem umas perninhas gordinhas, dá uma vontade de morder aquele menino. Pensa em umas coisas gostosas de criança. E aí, agora ele está com aquela criança só que ele continua fiel em Deus, vivendo agora o tempo da promessa, vivendo agora aquilo que ele mais sonhou em Deus, e está aquela vida maravilhosa, e coisa boa é viver a promessa de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. E pense você agora, ele cresceu, fez 1 aninho, 2 aninhos, e cada aniversário era uma festa mais bonita do que a outra. Só que quando chegou no aniversário de 12 anos desse menino, 12 não é 8 anos, 12. Quando ele tinha 12 anos de idade, agora Deus pede aquilo que ele prometeu para ele. Como Deus é tremendo, né, irmão? Deus deu, e agora ele olhou e falou assim: Abraão, sabe aquele filho que eu te dei? Sabe aquela promessa que eu te dei? Sabe aquilo que alegrou o teu coração? Aquilo que você buscou e eu toco? Aí, Abraão, tem coragem de dar ele para mim de volta? Tem coragem, Abraão, de devolver para mim? O que Deus nessa noite fala ao meu e ao teu coração é: e aí, você tem coragem de devolver para Deus aquilo que você tanto pediu? Porque a matemática de Deus é totalmente diferente da minha e da sua. Sabia? Um belo dia está Pedro numa praia tentando pescar. Aliás, Pedro passou a madrugada inteira, irmão, jogando tarrafa. Eu não sei se você já pescou, mas quem sabe o que é jogar tarrafa aqui? Isso cansa, não cansa, irmãs? Ele passou a noite inteira jogando tarrafa, se labutando e trabalhando na força do seu. E da Pedro a noite inteira e mais alguns homens com ele. Eu acredito que chegou uma hora que Pedro já estava no hábito. Vou jogar e puxar. Vou jogar e puxar. Por quê? Porque nada acontecia. Absolutamente nada. Mas agora vem um homem chamado Jesus de Nazaré, o surfista da Galileia, que vai andando sobre as águas sem precisar de uma prancha, sem precisar de nada. Aquele que quando ele chega, quem está morto tem que saltar para a vida. E quem está cego tem que abrir os olhos para enxergar a glória de Deus. Aleluia! Meu Deus! Oh, aleluia! E esse Deus agora, ele chegou, irmão. Ai, Jesus! Ele chegou. Jesus está por ali. E Pedro agora está cansado. E Jesus por ali. Mas aí Jesus agora olha para Pedro e diz: Pedro, tem coragem de emprestar o barco para mim? Tem coragem, Pedro, de emprestar esse barco aí? Imagino eu, Pedro deve te dizer: poxa vida, a hora que eu ia descansar, aí vem Jesus e pede o meu barco para abençoar a vida dos outros, sendo que eu passei a noite inteirinha sem pegar nada, na força do meu braço. E talvez o problema dele foi esse, e na força do braço. Porque agora Jesus chega, sobe no barco dele e começa a pregar a uma multidão. E todos aqueles que vêm para Jesus, alguns que chegam enfermos, olham para Jesus e Jesus libera a sua cura. Alguns chegam acamados e Jesus põe a mão e eles saem andando. Alguns chegam mudo e saem falando, porque aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Se Deus chegou na minha e na tua vida, irmão, não se preocupe, algo ainda vai acontecer. E agora está Jesus pregando e falando e se doando, se entregando para cumprir o propósito que Deus lhe chamou para fazer. E aí, em um determinado momento, Jesus para com tudo, olha para Pedro, olha para aqueles homens que estavam uma noite inteira. E ele olha para eles e diz assim: ei, Pedro, agora chegou a tua vez. Pedro, chegou a tua vez. Vou devolver o teu barco. Por quê? Porque me emprestou o barco. Agora eu vou devolver ele para você. Só que tem um porém. Com você eu não posso falar aqui da bênção
beira da praia. Com você eu preciso que você vá um pouco mais profundo. Quem já está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está chamando você para fazer? Aí tem gente que diz assim para mim assim: ah, Marcos, quando eu comecei no Evangelho eu tinha uma sede de buscar, eu tinha uma gana por isso, por aquilo. Prazer, irmãos, tenho 23 anos que eu estou nesse Evangelho, eu continuo na mesma sede, no mesmo desejo. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus não mudou, e Ele mesmo disse que rios de água viva, aleluia, fluiria de dentro de mim e de você. Aleluia! Então não deixe o rio de Deus ficar parado dentro de você, porque água parada só serve para acumular bicho, água parada só cria dengue, mas o rio de água viva, ele reverbera e faz viver. Aleluia! Aleluia! É por isso que alguns crentes, você olha para eles e fala: meu Deus do céu, parece que dá até desgosto você conversar com os irmãos, mas tem uns crentes que você fala com eles e você sai renovado. Você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo ali, pai? Aleluia! Aleluia! Até porque, igreja, a conversa do crente tem que ser do céu. Nós acabamos de ouvir falar de homens que viviam nessa terra e diziam assim: ó, eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Eu tenho uma pátria, e essa pátria é lá em cima. Então toda a conversa minha e sua tem que ser de lá de cima. Aleluia! Quem sente Deus nessa noite aqui nesse lugar? Agora Pedro ouve de Jesus e Jesus fala assim: Pedro, lança a rede. E Pedro, obediência, lançou a rede. Sabe o que ele fez? De repente Pedro dá um grito: ei, ei, faz favor. Aí todo mundo olha: ajuda aqui, ó, porque a bênção é grande demais. Aleluia. São 153 grandes peixes. Vem! Sabe o que Deus nos ensina com isso, irmão? Que quando Deus nos abençoar, a bênção não pode parar só em mim e você. Ela tem que alcançar quem está na direita, quem está na esquerda, quem está na frente, quem está na retaguarda. A bênção de Deus para mim e para a sua vida, ela tem um longo alcance. Ela não para só aqui ou ali, ou só na minha vida. Não! Evangelho não tem a ver comigo. Evangelho é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então que nessa noite nós possamos entender. Eu vou pregar pouco, porque hoje vocês precisam ter uma confraternização de vocês. Já vou terminar. E agora, Pedro ouve de Jesus: Pedro, vem até a praia. Quando eles chegaram até a praia, irmão, com aquela bênção dele, Deus lá pediu para Abraão: Abraão, devolve teu filho para mim. Aí sabe o que Jesus faz? A mesma coisa que Deus fez, porque ele também é Deus, é o mesmo Deus. Aí ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, agora deixa tudo e segue-me. Aleluia! Jesus é lindo, não é, igreja? Sabe por que Jesus fez isso na vida desses homens? Para mostrar para eles, irmão, que a verdadeira prosperidade, que a verdadeira bênção da vida deles nada mais era do que o próprio Jesus. Assim como na vida de Abraão, Abraão recebeu a promessa, levou o filho e aí entregou para Deus. Mas lá em Hebreus, a Bíblia nos diz que Abraão andou por esta terra como se fosse peregrino. Sabe por quê? Porque ele esperava a cidade que descia do céu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no livro dos Evangelhos, Jesus está sendo indagado por alguns dos fariseus, e eles olham para Jesus e eles vão falar a respeito de ser Senhor ou não ser Senhor. E aí de repente eles falam de Abraão, e aí Jesus fala assim: se vocês conhecessem Abraão, vocês se alegrariam, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que isso significa, irmão? Talvez você não entendeu o que aconteceu dentro das Escrituras. Abraão viveu numa época quase 1000 anos antes de Jesus vir. Quase 1000 anos. Mas em algum momento que aqueles anjos apareciam para Abraão, em algum momento houve uma revelação do céu, e Abraão, lá no início
início de Gênesis, viu a vinda de Jesus. E quando ele viu a vinda de Jesus, ele disse: Deus, eu não posso me apegar às coisas daqui, porque a cidade que o Senhor construiu é essa que eu vou morar, é essa que me espera. Ai, Jesus! Queridos, receba a promessa de Deus, mas não percam a herança. Amém? Deus abençoe a todos. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra no seu espírito? Glórias a Deus. Desde já eu quero agradecer a todos por esta rica oportunidade. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui vendo alguns irmãos que a gente já conhece. E dizer que eu sou servo dessa casa, sou servo de vocês. É sempre com muito amor que eu venho aqui pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Evangelista Marcos Paulo, Deus abençoe sua vida, sua esposa. Sempre quando o convite ele vem. Amém? Glória